Se você clicou nesse vídeo, é porque você não tem o hábito de ler a Bíblia. Mas ao mesmo tempo, isso significa que você gostaria que isso fosse diferente. Caso contrário, você não estaria aqui. Então fica comigo até o fim, porque tem algo aqui que você precisa saber. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Viva com Fé, eu sou a Grace e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho, trazer um pouquinho de luz, de inspiração, de conhecimento sobre como anda o nosso relacionamento com a Palavra de Deus. Esse vídeo é exclusivo para você que não tem o hábito de ler a Bíblia. Você que acha que é muito difícil, que já tentou, mas eu não entendo nada. Nada me toca, nada faz sentido pra mim, acaba sendo uma atividade que não me dá prazer, que não me acrescenta em nada, e por não entender, eu acabo desistindo. Mas como eu tenho interesse na Palavra de Deus, como eu tenho interesse em aumentar a minha fé, em ter uma vida de fé e de oração, eu acabo me contentando, me satisfazendo, me abastecendo, ouvindo os outros falarem para mim sobre a Palavra de Deus. Seja o padre, seja o pastor. Se você vai para a missa, você está satisfeito com as homilias, isso te abastece, porque lá você já ouve a Palavra de Deus. Se você vai para o culto, ouvir aquela pregação já te abastece. Ou de repente você não vai para lugar nenhum, mas você tem aí na internet uma rede gigantesca de pessoas falando sobre o Evangelho, explicando as coisas da Bíblia, e você prefere ouvir o outro falar, porque você mesmo pegar e ler não tá dando muito certo. Esse vídeo é pra você. Mas será que ouvir a Palavra de Deus declamada pelos outros é a mesma coisa que eu mesma pegar a Bíblia e ler? Não, não é a mesma coisa, e uma coisa não deve, não poderia substituir a outra. É sempre muito bom a gente ouvir as explicações que os outros nos dão, que os outros que têm mais conhecimento nos dão, mas isso não pode substituir, e eu vou te contar por quê. Quando nós ouvimos uma homilia, uma pregação, aquele conteúdo, ele passa pelos nossos ouvidos e ele fica aqui, na nossa cabeça, racionalizando. É difícil ele chegar para o nosso coração, porque é o outro que está falando com a gente. Pode? Sim. Chega? Sim. Mas não é a mesma coisa. Eu vou te dar um exemplo para você entender um pouco melhor. Quantas vezes você assistiu uma aula e na hora que o professor explicava as coisas, você falava, é fácil, acho que eu consigo. Chega em casa, dever de casa, abre o livro, caderno, primeiro exercício que aparece e você, deu branco. Na hora, você entende aquilo. Na hora aquilo faz sentido para você, mas é na hora. Porque quando você tem que aplicar aquilo no momento em que você está sozinho, você não consegue. Porque aquilo não entrou no seu coração, aquilo ficou só na sua mente, racionalizando. As coisas para fazerem sentido pra gente, fazerem sentido a ponto não só da gente entender, mas da gente conseguir viver aquilo, elas precisam passar pelas duas instâncias, razão e emoção. A mesma coisa acontece quando a gente estuda para uma prova, tira um 10, tira uma nota alta, e daqui a algum tempo alguém nos pergunta alguma coisa sobre aquela prova que a gente fez, e a gente fala, vixe, não lembro mais de nada. Por que você não lembra mais de nada? Porque aquela experiência, aquele aprendizado ficou só na razão. Nós precisamos das duas coisas. E esse canal tem esse objetivo, fazer a gente pegar toda a nossa teoria e colocar na prática. Então, vamos fazer a leitura da Bíblia também ganhar sentido na nossa vida. E como a gente faz isso? Como fazer a leitura da Bíblia ter algum sentido e significado de modo que faça diferença na nossa vida? Tem muita gente falando assim, tanto faz como tanto fez, eu não leio a Bíblia, mas eu não sinto falta de ler a Bíblia, porque eu escuto homilias, pregações, eu escuto na internet e isso me satisfaz. Satisfaz mesmo? Então eu vou te perguntar uma coisa. Quantas milhões de homilias e pregações você já ouviu na vida?
E de quantas delas você se lembra? Quantas delas você conseguiu levar para sua vida e viver e aplicar? Tá aí, a prova de que aquilo te satisfaz momentaneamente. É como um remédio que tira a sua dor, mas não trata a sua doença, não te cura. É um alívio momentâneo. Naquele momento em que você está fragilizado, aquela palavra ouvida te consola, te conforta, te faz algum sentido, te dá esperança. Mas é momentâneo, é passageiro, porque quando você sai dali e vai para sua casa, pouco daquilo ficou dentro de você, pouco daquilo foi levado para sua vida. Eu concordo com você que ler a Bíblia não é uma coisa tão fácil, e eu não vou aqui dizer que é fácil, não. Mas não é porque não é fácil, significa que não é possível, não. Ela não é fácil porque ela exige de nós uma predisposição maior. Ela exige que a gente esteja de coração aberto para acolher aquela palavra. Não é como pegar um livro qualquer, um gibi, uma revista e não importa onde você esteja, não importa o seu estado de espírito interior, você pega, lê e tudo bem, aquela é uma informação que você leu e tudo bem. Não. A Bíblia exige um preparo. A Bíblia exige um silêncio interior, uma preparação do seu coração. A Bíblia exige que você esteja com um coração aberto para acolher aquela palavra. Porque uma semente, quando é jogada num terreno infrutífero, na pedra ou na areia, ela não vai germinar. Então você precisa de uma terra preparada. Essa terra é você. Você precisa estar preparado. Por isso que a gente sempre diz, não pegue a Bíblia para ler sem antes fazer uma oração. A gente precisa rezar antes de ler a Bíblia. A gente precisa pedir que o Espírito Santo primeiro acalme o nosso coração, a nossa mente. Abra o nosso coração para que a gente acolha e receba aquela palavra, para que a palavra faça sentido para a gente no momento que a gente está vivendo, para que aquela palavra, que é o próprio Jesus, venha ao nosso encontro e nos abasteça, perpasse pelas nossas experiências, pela nossa história, pelos nossos sentidos e fale diretamente conosco. Porque essa é a função de você ler a Bíblia em casa. É você entrar em contato com a palavra de Deus e aquela palavra que é direcionada diretamente para você, diretamente para o momento que você está vivendo, chega até você, perpassa a sua vida, a sua história, o seu espírito e faz sentido. Quando isso faz esse tipo de sentido, você não esquece essa experiência. Aquela experiência te revela algo. E essa revelação é o que Deus quer falar para você, é o que Deus quer falar só para você, no seu coração. Tenho certeza que você já ouviu dizer que a palavra de Deus ela é a palavra viva. Vou te explicar por que ela é viva. E para isso eu vou usar uma comparação aqui. Sabe aquela criança não, as crianças todas, que te pedem para ler 555 mil vezes a mesma história? Quando elas gostam de uma história, elas querem que você conte e reconte milhões de vezes. E você fica pensando, poxa, mas você já sabe essa história de cor e salteado. Mas você, o que você quer mais? Aqui você já perdeu a graça. E ela continua com brilho nos olhos, ouvindo você contar aquela história pela milésima vez. Por que isso acontece? Porque a criança não tem a capacidade de absorver tudo o que ela precisa numa única lida, 1, 2, 3 vezes. Ela precisa que você leia zilhões de vezes, porque a cada vez que você lê, aquela história está se renovando dentro dela. E ela está aprendendo algo novo, ela está compreendendo, apreendendo algo novo. Nós somos como crianças lendo a Bíblia. A gente pode ler zilhões de vezes a mesma passagem, mas a cada vez que a gente vai ler, algo um pouquinho a mais vai ser acrescentado para nós, algo a mais vai ser revelado, alguma compreensão maior a gente vai ter. E por isso a gente fala que ela é viva. Ela não é para ser lida uma vez só. Você pode ler e reler e a cada vez aquela vida vai se renovar dentro de você. Ela vai trazer aquele brilho para dentro de você. Não é a mesma coisa. Não é tudo igual. Especialmente os católicos falam muito assim, eu já sei, todos os evangelhos é tudo igual, né? Tá sempre lendo as mesmas passagens. Não é tudo igual. Porque você, hoje, não é a mesma pessoa do ano passado, de 6 meses atrás.
Há 6 meses atrás, há um tempo atrás, quando você leu essa passagem, você entendeu alguma coisa e hoje você está preparado para entender outra. Talvez hoje você precise entender uma outra faceta disso. Talvez você precise compreender algo mais aí. A palavra de Deus é viva porque ela gera frutos no coração de quem a acolhe. Frutos e mais frutos e mais frutos ao longo de toda a sua vida. E Deus sempre tem uma mensagem. Deus sempre quer tocar o nosso coração de uma maneira especial. Ele não quer que você esteja só no meio da multidão ouvindo uma palavra e aí você ouve e fala assim, nossa, isso foi pra mim, eu acho que isso foi pra mim, nossa, isso fez muito sentido pra mim, mas você sempre fica na dúvida, foi pra mim mesmo? Porque a nossa falta de fé faz isso com a gente. Mas será que foi pra mim mesmo? Então, quando você tá sozinho lendo a palavra de Deus, você não vai ter esse tipo de dúvidas. Porque aquilo que Deus revelar pra você vai ser único e especial pra você e você não vai ter como duvidar de que Ele está querendo dizer aquilo pra você. Mas para isso a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar com o coração disposto a acolher, a aprender. E para isso a gente precisa do Espírito Santo. Olha essa passagem aqui. Eu não vou ler, eu vou colocar aqui e vocês deem uma lida silenciosa aí. Olha o que Deus está dizendo para nós. Deus nos revela a sua graça através do seu Espírito. É o seu Espírito que conhece as profundezas do seu ser e que sabe exatamente aquilo que você precisa naquele momento entender, ouvir, ler, compreender. Não é através dos homens, mas precisa desse fio condutor, precisa do Espírito Santo permeando todas as coisas. E por que eu digo que quando Deus revela as coisas pra gente, a gente não tem dúvidas? Eu vou contar um exemplo do que aconteceu comigo um dia. Isso sempre acontece, mas talvez esse dia me marcou mais ainda porque foi talvez a primeira vez, ou não sei, esse é um dia que eu vou guardar pra sempre. Estava eu lendo a passagem da morte de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, uma passagem que eu já ouvi ela zilhões de vezes na minha vida. Mas naquele dia eu estava rezando e estava chorando e entregando as minhas dores para Deus, aquilo que me doía muito e que se referia à morte de alguém. E quando eu li em seguida, quando eu abri nessa passagem que me veio, que me apareceu e eu li, duas palavras saltaram da Bíblia diretamente para os meus olhos, que são as duas palavrinhas: Jesus chorou. Naquele momento que eu li Jesus chorou, eu já tinha lido 1000 vezes, mas naquele momento foi uma revelação de Deus para mim. Foi algo que Deus atingiu só o meu coração para dizer para mim o seguinte: eu também estou chorando junto com você pela dor de quem morreu. E eu não preciso de explicação. Então, aquilo que não precisa de explicação não gera dúvidas, porque eu tive uma certeza absoluta e inabalável de que era essa revelação que Deus estava me fazendo naquele momento, que Jesus estava me fazendo naquele momento. Eu estou chorando com você. E eu me debulhei em lágrimas de um misto de tristeza e alegria, porque eu entendi que naquela passagem Jesus estava chorando a dor de Marta e Maria. Ele se compadeceu tanto, né? A compaixão dele foi tanta pela dor que aquelas mulheres estavam sentindo, que ele chorou. Ele não chorou porque alguém tinha morrido, ele chorou pela minha dor, pela sua dor. Então, todas as vezes que você está chorando, Jesus está chorando com você, pela sua dor, com a sua dor. Ele também não quer aquilo para a sua vida. Isso que eu digo de revelação. Agora, é óbvio
que quando você pega a Bíblia e abre, você quer estudar a Bíblia, é outra conversa, e essa vai ser a conversa do próximo vídeo. Porque ler a Bíblia é uma coisa, estudar a Bíblia é outra totalmente diferente. E hoje eu tô falando para você que não lê a Bíblia, para te incentivar. Por que eu tô te contando tudo isso? Por que eu fiz esse vídeo? Para te incentivar a pegar a sua Bíblia. Porque Deus tem algo sim para revelar para você. Você não precisa entender tudo, mas aquilo que Ele quer revelar para você, você vai entender. E isso não vai te gerar dúvidas. Você só precisa entender aquilo que Deus quer que você entenda naquele momento, porque a sua finalidade não é estudar a Bíblia. Você não abre sua Bíblia em casa para fazer um estudo, né? Estudar não é assim que acontece. Vamos falar disso no próximo vídeo. Então eu só quero te incentivar a se abrir para a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus. O Verbo se fez carne. O Verbo, a palavra, se fez carne, se fez Jesus. Então é você ter um canal de se abrir e ter essa comunhão, essa troca, experienciar esse momento onde o Espírito de Deus te revela as coisas que são só para você. Você não precisa explicar para ninguém, você não precisa ter uma forma de explicar isso racionalmente, porque você entende, acolhe e aquilo transforma a sua vida, aquilo transforma o seu momento e você carrega isso por muito e muito tempo. É seu, aquilo é só seu. No começo pode parecer difícil como tudo na vida, mas insista e não esqueça da sua oração, do seu preparo, do preparo da sua mente, do seu coração para acolher isso, para pedir que o Espírito Santo te dê o entendimento, o discernimento, a disposição, a boa vontade para você acolher aquilo, enxergar o que precisa enxergar, ouvir o que precisa ouvir, entender e aquilo fazer sentido na sua vida, porque você não quer só ler o Evangelho. Peça ao Espírito Santo a ajuda dele, porque você quer viver o Evangelho. Então vamos lá, corre lá, não sei onde está a sua Bíblia, talvez em alguma gaveta, talvez aberta lá, só recebendo poeira, talvez você nem sabe onde está e eu quero que você a procure, quero que você deixe aqui nos comentários, hoje eu li a Bíblia. Conta aqui pra mim se você conseguiu ir lá, se você se sentiu encorajado, se você pegou a Bíblia, orou e começou, abriu uma leitura e se aquilo fez algum sentido pra você, e se aquilo mudou alguma coisa na sua forma de ver, na sua forma de manusear, de abrir, de acolher, receber aquela palavra. Então comenta aqui, hoje eu li a Bíblia, tá? Se você é novo por aqui, eu peço que você se inscreva, deixa aqui o seu like, o seu joinha. Gente, o joinha de vocês, o comentário de vocês é muito importante para o canal, porque isso faz o YouTube entender que o conteúdo é relevante e o YouTube acaba entregando esse vídeo para mais pessoas. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Fiquem com Deus, muita luz no coração de vocês, no caminho de vocês e até a próxima.